sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o 5º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades e exercícios devem ser baseadas naquilo que aprendemos aqui nas nossas videoaulas, tudo bem? Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de Língua Espanhola. Tenham, por favor, por perto o livro, a bolsinha e o caderno. Hoje vocês vão precisar do caderno porque faremos, algumas revisões. Como vocês sabem, na última aula finalizamos as matérias do nosso livro didático. Então, nesta semana, faremos um processo de revisão de algumas matérias. É importante porque faz um tempinho que a gente não fala sobre elas, então eu trouxe aqui para vocês exemplos, novas atividades, para que vocês possam ter mais certeza das matérias, para que não fique nenhuma dúvida. Vamos lá? Vamos iniciar com a revisão da unidade 4, porque ela foi a última que vimos, então ainda está fresca na memória. E nas próximas aulas faremos as revisões da unidade 1, 2 e 3. Vamos lá? Lección 8, Paseo Ecológico. Unidade 4, La Naturaleza. Lembrando que essa não é uma revisão só por revisão, tá? Eu não estou falando basicamente aquilo que vimos, eu estou complementando. E não é só uma revisão, é um complemento da matéria. O que vocês vão ver nessa videoaula não é aquilo que vocês já viram. São elementos novos, matérias novas, exemplos novos. Então é uma continuação. A gente chama de revisão porque é a mesma matéria. Mas hoje vocês vão aprender coisas a mais, muitas coisas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá? Então, passando pelo vocabulário, porque é muito importante para a gente rever também os vocabulários. E eu vou explicar para vocês por quê. Muitas pessoas me perguntam, professora, por que você repete tanto os vocabulários? Quanto mais a gente repete, principalmente em voz alta, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escreve uma palavra numa língua estrangeira, mais fácil a gente vai internalizar essa palavra e vamos ter mais chances de não esquecê-las no futuro, tá? Então, sempre quando vamos aprender uma nova língua, seja ela qualquer língua do mundo, é muito importante a prática. Professor, você está falando que você vai esquecer? Sim, eu estou falando exatamente isso. Quando a gente aprende uma nova língua, mesmo que você seja fluente, se você passa muito tempo sem falar essa língua, demora um pouquinho depois para você voltar aos eixos, A gente acaba esquecendo algumas coisas, o cérebro começa a dar uma falhada. Claro, você não volta à estaca zero, você não esquece tudo, mas você esquece sim algumas coisas. Então, principalmente quando estamos aí num processo de aprendizagem. Então, sempre é importante repetir os vocabulários. Se em algum momento vocês viram o livro, peguem o livro de espanhol e revejam, leiam os vocabulários, os diálogos, releiam os textos, é sempre muito importante, porque isso vai fixar para vocês as palavras, o vocabulário e a língua espanhola, tá bom? Então, vamos lá. Começando com os vocabulários, do parque aquático. Vou falar 2 vezes, vocês repitam em voz alta. Por que em voz alta? Para vocês ouvirem os sons que vocês estão fazendo. A língua estrangeira ela é um pouco complicada de ser trabalhada na videoaula, Porque vocês se lembram como a gente estudava isso na sala de aula? É algo muito de movimento de boca, onde a língua precisa encostar e na verdade, vocês precisam estar mais atentos e tudo mais. Então, na videoaula é um pouquinho mais difícil, mas o que vocês precisam fazer é tentar ouvir o som que eu produzo e reproduzir aí. Então, o que acontece a voz alta é importante para que vocês percebam qual som vocês já conseguem fazer, qual som não, ok? Então, vamos lá. El tiburón. El tiburón. La raya. La raya. Los manatíes. Los manatíes. La ballena. La ballena. Las medusas. Las medusas. La tortuga carey. La tortuga carey. Los cangrejos. Los cangrejos. Los peces león. Los peces león.
Los peces payaso. Los peces payaso. Los caballos de mar. Los caballos de mar. Las anémonas. Las anémonas. Então, esses são os vocabulários que aprendemos. Eriço de mar, aqui nós chamamos de ouriço. Tiburão é o tubarão. Ballena é a baleia. Estrela del mar é a estrela do mar. Raya é a arraia. Tortuga carey é a tartaruga de escamas. Anêmonas é o mesmo nome, anêmonas, só muda um pouquinho a maneira como se pronuncia, né? Em espanhol, anémonas. Em português, anêmonas. Las medusas são as águas vivas. Los caballitos del mar são os cavalos marinhos. Los cangrejos são os caranguejos. Los corales, os corais. Los manatíes, os peixes boi. Los peces león, os peixes leão. Los peces payaso, os peixes palhaços, mais conhecidos como Nemo. Los pingüinos, os pinguins. E agora vamos rever nossa matéria de numerais e vamos expandir o nosso conhecimento, tá bom? Então, em espanhol, assim como em português, nós temos numerais cardinais e ordinais. Então, vamos começar pelos ordinais que estavam aí no livro de vocês. Los numerales ordinales. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, octavo, nono, décimo. Se tem uma dica que eu posso dar para vocês na leitura da língua espanhola é: tentem sempre pronunciar todas as letras da palavra, tá? Existem, claro, alguns dialetos, alguns sotaques do espanhol que não se pronuncia exatamente todas as letras, mas como a gente, né, como nós somos estrangeiros, é uma dica preciosa, né? Por exemplo, sétimo. Normalmente, em português, quando temos uma letra muda na palavra, a gente não vai pronunciar. Em espanhol, isso é muito importante. Aqui temos duas. Octavo, octavo. Sétimo, sétimo. Até mesmo em yo, tu, ele, nosotros, vosotros, ellos, sempre tem ali aquela pessoa que é o usted. Percebam que o D, ele sai bem fraquinho, né, nessa palavra, o D termina a língua nos dentes, usted. Então, é sempre importante tentar falar todas as letrinhas, porque quando a gente está iniciando os estudos do espanhol, isso é uma dica bem legal. 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º. Então, esses, né, são os números ordinais que aprendemos. E agora eu trouxe para vocês os numerais cardinais, né, os cardinales. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Percebam que não muda muito, né, a maneira como escrevemos, como falamos, né? 4, principalmente, é basicamente igual. A diferença é que se escreve com C. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. O que há de comum entre o 0 e o 29 na língua espanhola? Todos esses números são escritos como somente uma palavra. Percebam que, no português, a partir do 21, já temos mais de uma palavra para representar um número. 21. Em espanhol, isso é diferente. Do 21 ao 29, eles ainda são uma palavra só, juntos. 21, 22, 23. Então, do 0 ao 29, no espanhol, os números são todos juntinhos, tá bom? Isso muda depois? Sim. A partir do 31, é assim como em português. Várias palavras para representar um número. E a partir daí, não precisa saber todos, né? Basta saber como pronunciar
as casas decimais, porque já sabemos aqui quais são as unidades de 0 a 9, né? Que é o que a gente precisa. Então, 30. Sabemos que é 30, somente vamos completar. 31, 32, 33, 34 e assim por diante, até o 39. Então, precisamos saber que depois do 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e aí então 100, ok? Então, hoje aprendemos tudo isso, de 0 a 100 e como escrevemos. As grafias, né, a maneira de escrever muda um pouquinho, mas não se preocupem em decorar tudo isso, porque não é necessário no momento, tá? Se algum momento for necessário, fiquem tranquilos que eu vou falar para vocês. Então, 100. E aí, 101, 102, 103. Não vamos falar 101, 102. Em espanhol, esse i fica só depois. 101, 200, 201, 202, 203. Se a gente vai falar 221, aí sim aparece o i. 220, não há um e no meio. 221, ok? Porque em português a gente fala 225. Em espanhol não. 225. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Ok? E aí, só uma dica para vocês. 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Em português, depois do milhão, a gente tem aí a casa do bilhão, né? Em espanhol, vamos para 1000 milhões. Então, 1000 milhões corresponde a 1 bilhão em português. E aí depois eles vão para 1 bilhão, que corresponde a 1 trilhão em português. Mas isso aqui é só uma curiosidade. Não precisam ficar preocupados com isso. É só para vocês verem como as línguas mudam, né? Muitas pessoas falam, professor, espanhol e português é a mesma coisa. Aqui vocês viram que não. Não é bem assim. E agora vamos para o nosso novo vocabulário, né? Que foi do passeio ecológico, la lección 8. La casa rodante. La casa rodante. La cascada. La cascada. La tienda. La tienda. La cocinilla. La cocinilla. La cámara fotográfica. La cámara fotográfica. Los fósforos. Los fósforos. El martillo. El martillo. La bolsa de dormir. La bolsa de dormir. La brújula. La brújula. La navaja. La navaja. La linterna. La linterna. La reposera. La reposera. La caña de pescar. La caña de pescar. Então, el martillo é o martelo, la bolsa de dormir, o saco de dormir. Brújula, bússola. Câmera fotográfica, câmera fotográfica. Caña de pescar, vara de pescar. Casa rodante, trailer ou motorhome. Cascada, cachoeira. Cocinilha é o fogaréu, uma pequena cozinha. Cuerda é corda, que também pode ser chamada de comba. Linterna, lanterna. Navaja, navalha. Reposera, cadeira, essa cadeira dobrável. Tienda, barraca. E fósforos, fósforos. E agora, né, vimos também como fazer planos. É o verbo ir conjugado, mais a preposição a, mais o verbo infinitivo. Então, como é o verbo ir conjugado? Eu voy, tu vas, vos vas. Quando temos aí o vos do você, lembram? Él, ella, usted va. Nosotros, nosotras vamos. Vosotras, vosotras vais. Ellos, ellas, ustedes van. Então, verbo ir mais a. Voy a la playa. Voy a estudiar. Vas
bailar, va a dormir, ok? E o verbo infinitivo é o verbo aí puro, sem nenhuma conjugação. Amar, dormir, cantar, bailar, caminhar, estudar e assim por diante. E aí nós vimos também o muy, mucho e mucha. E hoje eu trouxe uma explicação para vocês, né? No livro deixa um pouquinho vago, então eu trouxe para poder explicar. Eu acho que vocês vão compreender bem como se utiliza o muy, o mucho e o mucha. Porque no livro ficou assim mais por alto e eu trouxe a explicação direitinho para vocês. Vamos ver. Mucho e muy. Mucho se utiliza antes de substantivo. Por exemplo, María tiene muchos libros. Libros é um substantivo, então María tiene muchos libros. E depois de verbo, depois do verbo, ele trabaja mucho. Ele trabaja mucho. E o muy é antes do adjetivo, né? Como estamos muy contentos. E antes do advérbio, estamos muy bien. Para vocês, uma dica é: aprendam a utilizar o mucho, né? Porque aí depois vocês vão perceber que quando vocês usarem errado, vocês vão achar estranho. Porque aprendendo a utilizar o mucho, depois vocês vão entender onde não se deve colocar o muy. Então, mucho. María tiene muchos libros. Ele trabaja mucho. E eu trouxe aqui algumas frases para vocês verem, tá? Los leones comen mucha carne. Carne, substantivo. No hay muchos peces en este río. Muchos porque peces está no plural. Muchas mariposas viven aquí. Muitas borboletas vivem aqui. Las cebras no comen mucho. Então, depois do verbo, né? En Brasil hay muchos animales en extinción. Há muitos animais. A muita gente no le gusta los ratones. Então, muita gente não gosta de ratos. É verdade. Damián tiene muchos conejos en su casa. Y agora muy y mucho. No le gusta mucho bailar. Los animales están muy asustados. Estás muy cansado. Tienen mucho sueño. Estos niños son muy traviesos. São só exemplos. Vocês vão perceber que com o tempo, né, isso não é importante no momento, com o tempo vocês vão entender e vão falar assim, naturalmente, vocês vão perceber. Então, a partir de agora, eu sempre vou colocar frases com muy e mucho, para que aquelas regras, elas nem precisem ser aprendidas e decoradas. Vocês vão ver que, com o tempo, como qualquer língua que vocês forem aprender, vocês vão entender o funcionamento, mesmo que não consigam expressar as regras, a gente entende. É como o português, né? A gente fala gramaticalmente correto, a gente entende muitas regras do português só aprendendo a falar. Então, a partir de agora, eu sempre vou trazer frases com muy, mucho, muchos, muchas, para que vocês entendam perfeitamente, tá bom? Outra coisa, eu trouxe essas regras também no mesmo caso dos números, tá? Vocês não precisam decorar elas. No dia que for necessário ou algo assim, podem ficar tranquilos que eu vou falar para vocês, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem, né? Que não é só como está ali no livro, de uma maneira que só está ali, só existe esses dois. Não, existem regras para serem utilizados. Mas não fiquem preocupados. Se houver algum exercício com muy e mucho, não vou misturar, não vou pedir para vocês para explicarem as regras, nada disso. É só para vocês entenderem qual é o funcionamento dessas duas palavras que têm o mesmo significado, que é muito, ok? Então, na próxima aula, nós vamos fazer, então, as revisões das unidades 1, 2 e 3 dessa maneira. Não é só rever a matéria por rever, não. Vou trazer curiosidades, vou trazer outras coisas para que a gente possa realmente dar o nosso livro didático por encerrado. Então, nos vemos na próxima aula. Hasta luego e lembrem-se, juntos no caminho certo.